Hello, meus amores. Vamos lá, dar continuidade. Vamos falar sobre o Plano Marshall, tá? Foi aí um plano econômico, político, tá? Que os Estados Unidos fizeram aí para fortalecer o capitalismo, tá? Em 5 de julho de 1947, o secretário dos Estados Unidos americanos, General George Marshall, compôs um plano de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países europeus. Esse plano, que levou o nome de seu criador, tinha o intuito de evitar graves perturbações econômicas, sociais e políticas ocasionadas pela crise socioeconômica no velho continente. Tia Luciana, que página é? Agora, página 106. Foi aprovado, então, o Programa de Reconstrução Europeia, tá? Que foi o Plano Marshall, tá? Que consistia na concessão de créditos e financiamentos dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental, a fim de possibilitar a reorganização da infraestrutura destruída pela guerra e fortalecer a retomada da produtividade, porque, como a tia Luciana já falou, o que faz o capitalismo aí existir é a produção e a compra, tá? Aqui nesse momento nós vemos os Estados Unidos querendo conceder créditos a países europeus, tá? Na tentativa de fortalecer aí a sua economia e, consequentemente, fazer com que o capitalismo estivesse mais ativado, né? Coisa que com a guerra teve uma certa decaída, tá? Os recursos foram destinados principalmente às indústrias, plantações, estradas, ferrovias, aeroportos, construções. Além disso, os Estados Unidos exportavam alimentos e maquinários para a Europa Ocidental. Beleza? Os países que aderiram ao plano tinham de aceitar uma série de condições, como a redução das tarifas alfandegárias e a elaboração de um plano comum de reconstrução e de ajuda mútua. Além disso, foram criadas as instituições como a Organização Europeia de Cooperação Econômica, a OEC, que passaria a chamar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 1961, tá bom? E aí, com esse plano Marshall, né, quando os países aliados dos Estados Unidos assinam aí esse plano, tá, eles estão aderiram, né, uma série de condições estipuladas pelos Estados Unidos, tá, como reduzir as tarifas alfandegárias, tá? Já que os Estados Unidos eles estavam exportando seus produtos, tá? Então fez com que ele ganhasse mais dinheiro em cima do produto que ele já exportava, que já ganhava muito dinheiro por essa exportação. O Plano Marshall entrou em vigor em 1948 e durou 4 anos, tá? 16 países participantes do programa, de cerca de 13 bilhões de dólares. Os principais beneficiados foram a Grã-Bretanha, França, República Federal da Alemanha e Itália. Dos países do bloco socialista, apenas a Iugoslávia, que desde o início preservou sua autonomia política, foi contemplada com recursos do Plano Marshall. Olha aí que maravilha, né? Sendo que ela era lá do lado, fazia parte dos países socialistas, tá? Adotava aí o socialismo. De 1950 até 1970, a economia mundial cresceu a uma taxa média de 5% ao ano. Economicamente, esse ciclo próspero foi possível graças à recuperação dos mercados pelo mundo. Os bilionários investimentos feitos por estadunidenses e soviéticos foram canalizados para áreas de pesquisa científica, educação e saúde dos países beneficiados. Assim,
os países europeus estabilizaram-se e passaram a assumir os cuidados relacionados ao bem-estar de sua população, formando os chamados estados de bem-estar social, sistema em que estados se responsabilizam por garantir aos indivíduos, por meio de ações políticas e econômicas, seus direitos sociais, assegurando-lhe condições mínimas nas áreas de educação, saúde, habitação, entre outros. Tia Luciana, essa Guerra Fria, ela trouxe benefícios para o mundo? Sim, trouxe benefícios, principalmente para os Estados Unidos, né, União Soviética. Também houve países que foram muito beneficiados, né, como o próprio livro de vocês fala, a Itália, a França e até mesmo, né, país socialista foi beneficiado aí com esse plano aí dos Estados Unidos de reestruturação da economia. Beleza. Vamos lá. A era de ouro do capitalismo nos Estados Unidos. Embora tenham participado da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tiveram seu território diretamente afetado pelo conflito, né? Que ele não é nem besta nem nada. Somado a isso, o aumento das demandas industriais e militares por parte das nações em guerra garantiu grande crescimento econômico e prosperidade ao país, tá? E aí vemos aí os Estados Unidos participou da Segunda Guerra Mundial? Sim. Só que a guerra aconteceu em seu território, interferiu diretamente, causou desastres nas suas áreas, né? Nas áreas dos Estados Unidos? Não, tá? E depois ficou sim um pouco abalado, né, após a Segunda Guerra Mundial, mas, né, com vários planos, com várias estratégias, aí teve a sua guinada econômica e uma prosperidade tamanha. No fim da década de 40, os Estados Unidos concentravam cerca de 2/3 da produção industrial do mundo. Vocês têm noção, gente? 2/3 é muita coisa. Os Estados Unidos aí dominando o mundo, né? Os efeitos da Grande Depressão haviam sido superados com a intervenção do Estado na economia, o que gerou um Estado mais atuante que garantia direitos à população. Desse modo, houve um desenvolvimento considerável da classe média, que passou a se inserir de forma mais intensa no mercado de consumo, tá? Aí, vemos que os Estados Unidos foi afetado aí pela Grande Depressão, né? Que a Grande Depressão, a gente já estudou sobre isso, que é também conhecida como crise de 29, né? Foi uma depressão econômica lá no ano de 1929, tá? E, né, que persistiu até 1930, terminando aí com a Segunda Guerra Mundial, né? A Grande Depressão foi causada aí pela quebra, né, da Bolsa de Valores, né, que foi um longo período de recessão econômica, muito desemprego, não só nos Estados Unidos, meus amores, mas foi uma coisa que repercutiu no mundo todo, teve consequências mundiais, né? Teve queda drástica do PIB de diversos países, né? E esse acontecimento também é conhecido como creche da Bolsa, tá? E também como Quinta-feira Negra, porque esse episódio aí aconteceu em uma quinta-feira, onde as bolsas de valores elas perderam aí consideravelmente aí o seu valor. Isso tudo devido a uma concessão de crédito muito grande por parte dos Estados Unidos, tá? Aí internamente.
O consumismo constitui um dos aspectos centrais do American Way of Life, ou modo de vida americano. Essa expressão foi utilizada nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial para diferenciar o modo de vida capitalista, tá? Que era representado pelos Estados Unidos, né? Do modo de vida socialista, que era representado pela União Soviética, tá? Desde esse período, os Estados Unidos ele é conhecido aí como um modelo de vida a ser seguido, né? E isso é realmente verídico, né? Os Estados Unidos, até mesmo por participar de um país de primeiro mundo, né? Daí desse conceito aí de país de primeiro mundo, que são países altamente desenvolvidos, ele é referência, né? Mundial. Tanto é que todas as partes do mundo vão para os Estados Unidos, têm a intenção de entrar nos Estados Unidos para trabalhar, para montar uma empresa, porque realmente o dinheiro está lá, meus amores. Não tem o que questionar, não. O dinheiro está realmente nos Estados Unidos. Como forma de incentivar a circulação de capital, os meios de produção, por meio de propaganda, difundiam a ideia de que a felicidade estaria atrelada ao consumo. Aí nós temos aí uma estratégia de marketing aí dos Estados Unidos, no qual ele falava: nós somos felizes porque nós compramos, tá? E assim era propagado no mundo inteiro. Assim, para uma pessoa ser feliz, ela deveria fazer compras, comprar automóvel, adquirir um imóvel, etc. Com isso, o país, né, que já era tradicionalmente considerado a terra da liberdade, da prosperidade econômica, da modernidade, passou a defender esse modelo de vida como superior aos demais estilos de vida, né? Ao mesmo tempo em que se exaltava a liberdade por meio de consumo, fazia-se crítica ao modelo adotado pelos países socialistas, que era pautado no bem coletivo, nessa valorização aí da coletividade. Essa contraposição relacionava-se também à escassez de produtos industrializados, né, ao atraso tecnológico, à supressão de direitos individuais que havia entre os soviéticos. Assim, a população estadunidense era incentivada a rejeitar as ideias socialistas e o modelo de vida dos países socialistas e a acreditar que vivia um país melhor, né, que atendia às suas necessidades. Então, o próprio governo, já tá ficando rouca. O próprio governo aí, ele fazia, digamos, entre aspas, aí uma lavagem cerebral aí na população estadunidense, e eles criticavam fortemente a forma dos socialistas viverem, né, que era pautada em que no bem comum, né, aí nessa coletividade, onde todos devem ser beneficiados da mesma maneira, né? E eles acreditavam que eles eram o rei do mundo, né? Que eles eram melhores que todo mundo e que eles viviam em um país que tinham condições de atender todas as suas necessidades, tá? Aí vamos à caça aos comunistas. Desde sua independência no século XVIII, os Estados Unidos seguiam a doutrina liberal, que, entre outros aspectos, valoriza a atuação das empresas privadas e a livre iniciativa, o progresso material e a acumulação de riquezas como elementos fundamentais para a construção da nação, né? Isso aqui a gente já viu, né? Os Estados Unidos, ele valoriza, né, a atuação das empresas, aí tem a questão da livre iniciativa, né, que eles defendem a liberdade entre as empresas, né, aí também diminuindo aí até mesmo a burocracia, né, para fundamentalizar aí, para fortalecer
a sua nação, né, para se tornar uma nação cada vez mais forte, mais rica e mais poderosa. Dessa maneira, pautava-se na crença de que todas as pessoas teriam possibilidade de enriquecer por meio do trabalho e mérito. Essa tradição era diretamente contrária à proposta comunista e não tardou para que o sentimento anticomunista existente entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial voltasse aí ao país, tá? Aí nós temos também, né, como a gente já havia falado, há diferença sim entre comunistas e socialistas, né? Aí nós temos os comunistas como uma ideologia política, onde ela vem dizer que a sociedade, ela deve ser igualitária, igual o socialismo prega, só que sem classe social, né? Sem opressão, que eles dizem que o Estado ele oprime, né? E apátrida, ou seja, sem Estado, tá? Sem o Estado interferir na vida das pessoas. Na década de 1950, o anticomunismo tornou-se uma política de Estado. A descoberta de que a União Soviética estava fazendo experiências com bombas atômicas e a possibilidade de haver espiões soviéticos no país colaboraram para o desenvolvimento de uma intensa campanha anticomunista liderada pelo senador conservador Joseph McCarthy. Um movimento conhecido como macartismo iniciou um período de forte intolerância no país em que todas as pessoas consideradas comunistas ou simpatizantes do regime soviético eram vigiadas, perseguidas, presas ou exiladas, tá? Aí nós temos o macartismo, tá? E um movimento conservador aí do senador Joseph McCarthy, e onde eles perseguiam aí quem dizia ser comunista, quem, né, propagava as ideias, os ideais comunistas, né? Ou até mesmo quem apenas simpatizava aí com as ideias que eram defendidas, né, aí por essa ideologia política. Tudo bem? Na nossa próxima aula nós vamos falar aí sobre essa expansão soviética. Vamos voltar a falar sobre o governo de Stalin, tá? Que a gente já viu um pouco aí sobre Stalin, sobre o Trotsky, tá? Dentre outras coisas. Tudo bem? Então, beijinhos. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.